Olá, a paz do Senhor. Sou Rafael e vou trazer aqui o que Deus colocou no meu coração, mais uma devocional para a gente, e que o Senhor conduza esse nosso momento. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. E diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, o Senhor falou comigo que no versículo 9, quando ele fala que a nossa oração tem que ser para que o nosso amor aumente cada dia mais, para que a gente viva o principal mandamento do Senhor, que quando se renova a aliança, quando o véu é rasgado de cima a baixo, quando o Senhor Jesus vem e morre em nosso lugar, ele nos deixa mandamentos principais. Nos amar primeiramente, porque o principal amor, depois de amar ao Senhor, que é o primeiro, mas o principal amor tem que ser o próprio, tá? Nós precisamos nos amar, nós precisamos entender que nós somos especiais para o Senhor, que nós somos pessoas de valor, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, o primeiro amor que nós temos que ter em relação a nós mesmos. E o segundo é o amor horizontal, que é o amor em relação ao nosso próximo. É sentir a dor que o nosso próximo sente, é entender que o nosso próximo é ser humano, que o nosso próximo também está sujeito a errar, como nós, e entender que tudo isso é um processo de entendimento. Nós precisamos entender que o próximo erra e que ele merece perdão, assim como nós não merecemos, na verdade, o perdão de Jesus, e ele nos deu mesmo sem merecer. Veio aqui sem nenhum pecado e se entregou por amor de muitos que negaram o nome dele, que negam o nome dele até hoje, mas ele não pensou nisso enquanto estava sofrendo lá na cruz. Então nós precisamos cada dia mais buscar ser como esse nosso Jesus, que não olhou para nossas falhas, que não olhou para a nossa infidelidade, que não olhou para os nossos pecados, mas que simplesmente nos amou. Que nós venhamos a parar de apontar o dedo para o erro do nosso próximo. Que nós venhamos a parar de olhar apenas para o erro do nosso próximo. Porque se Jesus olhasse apenas para o nosso erro, a gente não estaria nem aqui. E um outro versículo do livro de Filipenses, que o Senhor trouxe à minha memória, é o versículo 5 do capítulo 2. Diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, a nossa busca diária ela tem que ser essa, nos aproximar cada vez mais das atitudes de Jesus enquanto homem aqui na Terra. Porque ele era Deus, era Espírito, mas ele era homem. E como homem, ele amou quem a sociedade rejeitava. Como homem, ele se preocupou com quem a sociedade não se preocupava. Então, ele teve em meio, sim, a pessoas que eram consideradas imundas, que eram consideradas indignas, mas a morte de Jesus mostrou que para ele não tem isso. Que o sangue de Cristo nos dignifica, nos justifica e nos torna igual perante a Ele. Então nós temos que entender, nós temos que ter esse mesmo sentimento, que ao olhar para o nosso próximo, nós venhamos a entender que o amor de Cristo está sobre todas as coisas, e que pelo amor de Cristo nós precisamos amar o nosso próximo cada vez mais. E o amar o nosso próximo está na luta contra as injustiças, está na pregação de um evangelho de paz, de um evangelho que vise espalhar o amor de Cristo cada vez mais. E não espalhar o ódio, não espalhar a inveja, não espalhar nada desses sentimentos que às vezes nos vem à mente, porque nós somos humanos. Mas que nós venhamos a ter esse sentimento de Cristo Jesus, que não se importou com os nossos erros, que não se importou com as nossas falhas, que não se importou nem mesmo com as nossas características, mas muito pelo contrário, pediu que nós fôssemos como estivéssemos, vinde como estáis, que a transformação ia ser por parte dele. Então, o que cabe a nós é nada além de amar. Porque a gente tem que entender que, coitado de nós, ai de nós se não fosse o amor de Cristo, se não fosse a graça. Então, que nós venhamos a entender que a graça que nos alcançou precisa alcançar outras vidas. E só vai alcançar outras vidas mediante o amor. E aquele amor que lá em 1 Coríntios diz que resiste a tudo, que suporta tudo e que está acima de tudo. Que o nosso amor com o nosso próximo venha a ser esse. E nós venhamos a entender que sem amor, as nossas obras não valem de nada. Sem perceber que o amor de Cristo precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E que nós precisamos amar o nosso próximo independente das características
características que ele possui, independente do pecado deles, porque foi o que Cristo fez pela gente. Cristo nos olhou cheio de pecado, cheio de problemas, cheio de infidelidade e não levou isso em consideração quando morreu por nós na cruz. Tá? Então a mensagem que o Senhor colocou na minha mente hoje foi essa, de entender que o amor de Cristo ele está acima de tudo. O que nós precisamos ter, como Filipenses diz, como Paulo diz, né, na carta aos Filipenses, nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Porque ele é o nosso alvo, ele é o nosso exemplo. Então não é a partir de doutrinas, não é a partir de pastores, de pessoas que pregam, às vezes, coisas que não é para ser pregadas. Não é neles que nós devemos nos inspirar. Nós devemos nos inspirar nas atitudes de Cristo aqui na Terra. Porque Cristo é o nosso exemplo de vida. Cristo foi exemplo de servidão, mesmo sendo Deus. Na sequência desse versículo 5 do capítulo 2, ele diz que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, se Cristo, que é filho de Deus, que é revestido de toda a glória e de todo o poder, ele assumiu a forma de homem e assumiu a forma de servo, por que nós não devemos fazer isso? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o que eu não consegui falar é que o Senhor venha completar no coração de cada um de vocês. E é isso, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim. Está no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho. Na vida real, o maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim. Está no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Sou eu. Ganhar o mundo e viver está
gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu.